Porque todos os nossos estudos começam com Allan Kardec. Allan Kardec é a nossa referência para dizer isso entra na doutrina espírita ou não entra. Entende? Ele é a nossa principal referência. E lendo Kardec, se não entra, não entra. Não interessa quem seja. Pode ser uma coisa muito legal, mas daí não é a doutrina espírita. Porque quem formalizou a doutrina espírita foi ele através do Pentateuco. Então ele é quem define. E está definido em Allan Kardec, mas a gente não lê e não presta atenção. Vocês parem de ler aqui, porque a gente vai ler junto. Eu sou didático. Se eu coloco o texto, eu vou ler. Se eu não for ler, eu não coloco. E eu vou mandar por slide para vocês, todos os slides para vocês. Tá? Só peço que vocês usarem os slides que eu vou passando para vocês, que vocês façam diferença. Muda só a entrada, coloca o nome e o uso da palestra. Aí um dia eu vou fazer a palestra. Nossa, mas fulana, olha, ele copiou dela, fulana que falou esses dias aqui, cara, aí fica chato. Chato para vocês, porque eu vou fazer um barraco, não dizer. Mas então o que eu queria dizer é assim, que nós temos um movimento de muita resistência à abordagem psicológica no centro espírita. Se falar de Joana de Ângeles, eu não consigo torcer o nariz, mas tem pessoa que torce o nariz. Esses psicólogos mal resolvidos, não tem trabalho, não tem ocupação, e aí fica se enfiando no centro espírita para terapeutizar os outros. Existe isso? Existe. Existe um monte de futuros psicólogos frustrados que tentam se realizar no fraterno e fazer terapia no fraterno? Existe. Oh meu Deus, como existe. E aí a gente fica, as pessoas acabam talvez olhando estes modelos, ficam olhando dizendo, meu pai do céu, esses psicólogos aí, nada com nada. E aí pergunta se faz terapia, a pessoa ainda não faz terapia, né? Pior. Então qual que é a ideia? Nós temos um movimento muito negativo de algumas pessoas de preconceito em relação a propostas mediúnicas, porque é uma abordagem psicológica no centro espírita. Não é terapia no centro espírita, mas é uma abordagem psicológica. E como eu disse para vocês, Kardec já anunciava essa abordagem psicológica quando subtitula na revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. Ele era um dos grandes precursores do estudo da psique. Um dos grandes precursores. Como? Mas precisa estar no centro espírita. E aí Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele diz assim, no item 5. Vocês já leram a conclusão? Porque o Livro dos Espíritos não é só pergunta. Tem introdução e tem conclusão. E no item 5 ele diz assim, o desenvolvimento dessas ideias espíritas apresenta 3 períodos distintos. O primeiro é o da curiosidade, provocada pela estranheza dos fenômenos. Ainda está presente esse momento? Claro que está. No Centro Espírita vai fazer uma palestra sobre transformação moral. Acho que hoje não vou, que está chovendo. Mas pode estar caindo meteoro. Se falar que vai ter uma materialização, vem gente de tudo que é estado para assistir. Não vem até eu ir. Claro que eu nunca vi uma materialização, isso é tão legal. Mas a gente deve fazer um esforço imenso para ver o fenômeno de materialização. Escrita direta, põe numa caixa a folha em branco, o lápis, e depois você abre e está a psicografia ali. Meu Deus do céu, quem que não queria ver uma coisa dessa? O primeiro momento é o fenômeno, é o que atrai mais as pessoas, é o que chama mais a atenção das pessoas. Mas o segundo momento, diz Allan Kardec, é o do raciocínio da filosofia. Porque acontece o fenômeno, eu tenho uma mediunidade desequilibrada, o meu filho vê espíritos, as coisas acontecem, as pessoas buscam o centro espírita, melhoram, e aí a pergunta que se faz é, como que eles conseguiram? O que aconteceu? E aí eu vou buscar a filosofia e vou tentar entender aquele fenômeno. Por isso que é o segundo momento. Mas o terceiro, Kardec diz, é o da aplicação e das consequências. Nós estamos falando da transformação moral. E muitas vezes nós espíritas ficamos até o segundo, no raciocínio. E nos tornamos ao longo do ESD 1, ESD 2, ESD 3, ESD 4, ESD 5, pós-ESD, mestrado de ESD, doutorado de ESD, PhDs em ESD. Mas continuamos carrascos nos relacionamentos. Somos grosseiros dentro do centro espírita, a título de coordenar o estudo e de manter a ordem, nós nos tratamos mal uns aos outros.
caluniamos os nossos colegas, falamos mal. É preciso estudar, é claro que eu preciso estudar. Mas como um segundo momento, porque o estudo é a ponte para a minha transformação. Porque o estudo pelo estudo, morrendo no estudo, o Espiritismo não cumpre com o seu objetivo final, que é a consequência e a transformação a partir deste estudo. Então nós estudamos, sim, para quê? Para nos transformarmos. Nós não podemos estudar e irmos nos tornando pior. Kardec, lá no livro Viagem Espírita, imagino que algum de vocês já tenha um livro, ele diz que se nós temos uma discordância no movimento, ele diz, antes de pensar no motivo da discordância, pense na relação com essas pessoas. Porque é importante que nós nos amemos. Mais do que a resolução da discordância. Mais do que quem está certo, mais do que se é isso ou se é aquilo, o importante são as nossas relações. Olha a abordagem psicológica que Kardec faz. Completamente humanizada, nada teorizada, de dizer entre a teoria e a relação. Primeiro fica com a relação, porque você precisa do teu irmão ali perto, para que a gente estude junto, para que a gente discuta. Ah, mas se for assim é melhor que vá embora mesmo do centro, que assim vai fazer uma limpeza. Mas daí a gente não entendeu a proposta de Kardec, porque ele diz que nós devemos estar juntos. E as discordâncias nós vamos resolvendo, nós vamos aparando as arestas. Mas se nós estivermos separados, não tem aresta para separar. Conseguem me entender? Então, fica claro que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. E todo o estudo, todo o percurso que nós fizermos vai ser para alcançar essa transformação moral. Todo o estudo que nós estamos fazendo aqui de Joana de Ângeles vai ser para quê? Para a nossa transformação. E para conseguirmos, de alguma forma, facilitar a transformação moral do outro. Não é transformar o outro, como às vezes as mulheres querem fazer com os maridos com as mulheres, que é transformar moralmente o outro, né? No Livro dos Espíritos ele ainda diz: por meio do Espiritismo a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então nós estamos falando deste chegar o progresso moral. E na Gênesis, gente, a Gênesis, leiam lá o capítulo, como que é, eu sempre confundo se é o final dos tempos, são chegados os tempos. É o capítulo 28, é um capítulo fantástico. A gente está falando tanto de transição planetária, e tem gente falando tanto de transição planetária como deu nesse capítulo, que já anunciava a transição planetária, que fala do processo de transformação, que fala do que está acontecendo, para onde estamos indo, e delimita o que precisamos fazer na transição planetária. Só que anunciado há muito tempo, mais de 100 anos atrás. E lá no item 5 ele diz: já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Gente, Kardec está falando isso, não é hoje. Ele está falando há quase 150 anos atrás, eu acho. Que já não é somente de desenvolver a inteligência, de que a gente não deve ficar só no foco intelectual. Nós precisamos aprender a elevar os sentimentos. Mas como que a gente consegue elevar os sentimentos? Se a gente ficar numa abordagem puramente intelectualizada? Se a gente não tiver espaço para falar dos sentimentos, como que eles podem ser elevados? Se a gente não puder falar para elaborar esses conceitos, como que eles podem ser trabalhados? Existe alguma técnica que dê para fazer isso? Não existe. Porque a gente precisa ter consciência desses conteúdos, organizados para que faça um processo de elaboração. Então, eu quis trazer essas 3 frases de Kardec para vocês entenderem que não é o Marco que está falando, porque é psicólogo, mal resolvido, qualquer coisa assim. Nós estamos falando de Kardec, preocupado com uma abordagem psicológica, preocupado com o processo de transformação da psique, preocupado com o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. E quando Joana de Ângeles, enquanto esse espírito de estatura moral incomparável conosco, busca na psicologia os recursos para entendermos melhor a doutrina espírita, a gente para e diz: opa, parece um caminho legal. Porque se ela falasse de Bion, se ela falasse mais de Freud, se ela falasse mais de Melanie Klein, a gente estaria aqui estudando Bion
Melanie Klein ou Freud, mas ela traz Jung como a principal base para compreendermos o ser humano. E quando a gente estuda o Jung e lê Kardec, a gente vê que está expressamente colocado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai trazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que são norteadoras para chegar aqui. E aí a gente acha que descobriu o mundo estudando psicologia, e aí quando você volta lá para Kardec, na questão do autoconhecimento, você diz, meu Deus, mas ele já tinha falado isso. Só eu que não tinha entendido? Ele já tinha falado que a gente precisa lidar com os sentimentos. Kardec diz que nós precisamos construir novas metodologias de trabalho. Vocês leram lá no Livro dos Espíritos, quando fala do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral? Ele diz que o desenvolvimento intelectual nós já estamos caminhando ótimo. Como que faz o desenvolvimento intelectual? Um bom slide, a gente passa os textos antes, as pessoas leem por repetição, discutindo, debatendo, a gente desenvolve o intelecto. Mas ele diz, nós não sabemos como desenvolver moralmente. Nós precisamos desenvolver esta metodologia, a arte do quê? Que ele diz? A arte novos caracteres. Ele está dizendo que a gente precisa se preocupar com esta personalidade, porque se nós estamos falando de caracteres, das características, nós estamos falando hoje no linguajar da psicologia do quê? Personalidade. Então o que ele está dizendo? Olha, nós sabemos muito bem desenvolver o intelecto, nós temos que saber tocar a personalidade das pessoas. O Centro Espírita toca a personalidade? Pelo amor de Deus, diga que sim, porque senão nós não estaríamos aqui. Senão hoje nós não seríamos pessoas melhores do que nós somos quando chegamos na casa espírita. É claro que toca, mas o anúncio de Kardec é: nós precisamos caminhar mais nesse sentido. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos dar passos mais largos nesse sentido de formar novos caracteres. Entendem? Concordam? Alguém discorda? Não ia arriscar, porque Kardec passa por louco. Na hora que for eu falando, aí eu me pergunto se discorda. Eu vou discordar, e como eu que fico falando, não vai falar tudo. Por fim, para terminar essa introdução, Kardec, na Gênese, capítulo 1, item 16, ele diz assim: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da natureza. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Quando Kardec fala de comprovação, não fique pensando só na comprovação da imortalidade da alma. Não fique pensando só na comprovação da reencarnação. Porque o maior fenômeno que a doutrina espírita pode produzir, diz ele, é a transformação moral. Então a ciência precisa se somar ao Espiritismo para comprovar este fenômeno, de que a gente não está às vezes trocando uma droga por outra, como algumas pessoas fazem numa religião. É claro que já é um grande passo, né? Troca uma droga por outra, substitui. Não é este o processo que nós estamos buscando. Então, a ciência psicológica vem nos ajudar a entender um maior e mais profundo fenômeno que a doutrina espírita pode proporcionar: a transformação do homem. Mas para que a gente entenda como o homem se transforma, a gente precisa buscar os conceitos psicológicos. A gente precisa entender como que essa psique está organizada, como que a energia funciona dentro dela, que história de inconsciente é esse, o que é sombra, máscara, persona, ego, self. A gente precisa entender de tudo isso para que a gente possa entender se uma pessoa está fazendo um processo de transformação moral ou se ela está camuflando o comportamento, se ela está deslocando o comportamento ou se ela está fazendo uma máscara. Porque de máscara a gente entende, né? Oh, minha irmã, meu irmão, minha querida, né? Aí depois, quando a gente vira as costas, você sabe que eu não estou falando mal dela, mas hoje ela está nem feia. Ninguém foi conversar com ela que está feia. Ninguém foi oferecer um apoio. A gente fala para todo mundo que a palestra do fulano foi horrível e só não fala para o fulano para ajudar ele, né? E aí quando ele diz: e aí, vocês gostaram da minha palestra? Sem graça.
entusiasmo é ótimo, mas tem umas coisas ali que eu acho que a gente pode pensar, sempre a gente pode melhorar. Aí a gente tem uma máscara de como espírita, de bonzinho, né? Tem uma senhora que diz, eu vou me morar no centro espírita. Por quê? Não, porque aqui dentro meu marido é um anjo, então nós vamos morar aqui dentro, ele vai ser um anjo o tempo inteiro. Então nós camuflamos o comportamento. Os conhecimentos psicológicos, eles são fundamentais para o desenvolvimento mediúnico, para a gente compreender o animismo, que nada mais é do que o conteúdo do inconsciente que o sujeito manifesta. O conteúdo psicológico é importante para a gente doutrinar o espírito, porque o espírito que está traumatizado, preso, por exemplo, num suicídio, existem caminhos para sair, tirar o sujeito desse percurso. Existem muitos caminhos que a gente vai conseguindo uma maior capacidade de doutrinação quando a gente entende o funcionamento psíquico. Divaldo, ele diz que o doutrinador, ele é psicoterapeuta de espíritos, porque precisa entender o funcionamento psicológico. Aí chega o espírito chorando, sofrendo, e a gente diz, não chora, meu irmão, não chora, aí o médium já retém, ele para de chorar, e que lindo, foi encaminhado. Foi encaminhado de volta para onde ele veio. Mas não foi encaminhado para outro lugar, porque o sujeito não conseguiu ter noção do que estava acontecendo naquele funcionamento psíquico. E aí depois a gente dá um passo, pergunta para o médico, está bem? Ah, estou bem, estou me sentindo leve, e a gente acha que foi encaminhado. Está sentindo leve pelo passe que ele recebeu, porque o plano espiritual está ajudando, que não foi culpa dele de não ter encaminhado o espírito, por não entender de conceitos psicológicos. A evangelização, hoje o nosso Digi tem feito um trabalho fantástico de estudar Piaget, de estudar Valon, de estudar Vygotsky, de buscar esses autores que fundamentam a psicologia, que fundamentam a educação, porque se eu estou trabalhando com crianças, eu preciso entender o desenvolvimento infantil. Se eu estou trabalhando com adultos, eu preciso entender o desenvolvimento psíquico, para que daí a gente consiga chegar nesse processo de transformação moral, onde a ciência e o espiritismo caminham juntos. E Kardec disse em algum momento, a ciência comprovar que o espiritismo está errado, o que ele pede? Ele não é radical de dizer lá em espiritismo, ele diz, naquele ponto, deixe o espiritismo e siga a ciência. Então olha a profundidade. E o compromisso científico que Kardec tem, consegue entender?